A melhor história do Homem-Aranha. A Última Caçada de Kraven, de J.M. Demetrius, Mike Zeck e Bob McLeod, traz a ideia de volta ao túmulo após meses. Uma história espetacular que, por incrível que pareça, foi rejeitada pela DC 2 vezes e pela Marvel 1. A escolha de Demetrius pelo Homem-Aranha veio pelo seu estado emocional quintessência do homem cotidiano, aproveitando o gancho do casamento com Mary Jane, que daria o combustível emocional à história. Além disso, a escolha de Kraven veio pela sua nacionalidade. Por gostar do autor Dostoiévski e suas obras que trabalham a dualidade da existência, ele aproveitou que o escritor e o vilão do Cabeça de Teia tinham a mesma nacionalidade. O quadrinho se chamaria Terrível Simetria, em homenagem ao poema de William Blake, mas a Marvel acabou optando pelo nome que conhecemos hoje. Então, hora de conhecermos A Última Caçada de Kraven, a melhor e mais sombria história de Peter Parker, ou melhor dizendo, de Sergei Kravenov. O início da história já traz a dualidade de Kraven, o cara que vê honra na caça e a desgraça na civilização. Já no primeiro número, ele passa por um ritual se alimentando de aranhas e parte para sua caçada. O alvo é o Homem-Aranha, que é preso, leva um tiro e é enterrado pelo vilão. Após vencer Parker, Kraven passa por outro ritual, onde é consumido por uma aranha gigante. Ali, ele consolida o que havia concluído antes. Ele deve se tornar Homem-Aranha. E assim, ele demonstra suas credenciais, salvando Mary Jane de um ataque na rua, mas usando extrema violência. Essa violência se expande a um ataque contra bandidos, onde um deles acaba morto. E para consolidar que é o caçador definitivo, irá fazer o que o Homem-Aranha original nunca fez, derrotar o vilão Ratos. E assim, Kraven o faz. O número traz algumas artes de aranhas chegando ao túmulo que Peter está enterrado. Era a dica para nós leitores que ele vai se libertar e ir atrás do vilão que o enterrou. Os dois se encontram e Kraven não o ataca, e sim vai mostrar Ratos capturado, sua prova de que é superior. E a vitória do caçador não para por aí. O vilão solta Ratos, Peter não consegue vencer de novo e Kraven tende a agir o recapturando, depois o soltando e fazendo a mesma coisa com Peter. Com seu dever cumprido, sua vida perde sentido e Kraven comete suicídio. Peter vai atrás de Ratos prometendo ajudar o vilão ao invés de derrotá-lo. O Aranha o induz à superfície e, atordoado pela luz, Ratos quase é atropelado. Peter o salva, mas a polícia prende o vilão com o Homem-Aranha prometendo que irá ajudá-lo. Na conclusão da história, Peter fica pensando como vai justificar que Kraven matou um bandido usando seu uniforme. Mas, antes do suicídio, o vilão deixou uma confissão que alivia a barra de Peter Parker. A história tem muitos méritos, a começar pelo clima sombrio. Demetrius cria uma atmosfera que ninguém está a salvo, deixando nós leitores tão inseguros quanto os personagens. Ver Peter refletir no funeral de Joe, um bandido qualquer, e Mary Jane vulnerável na escura noite de Nova York, pois está atrás de Peter, são exemplos desse clima tenso do quadrinho. A escolha de Ratos como vilão secundário da história também foi genial, já que o Homem-Aranha viu um desafio que até então não havia superado. Sua natureza mais nojenta, com os esgotos e ataque às mulheres, foi a cereja do bolo para um quadrinho que visava ser sombrio. O elogio fundamental que precisa ser feito é a prova de que o Homem-Aranha é sim muito legal não sendo adolescente, mas adulto. Sua relação com Mary Jane é madura e sua consciência da importância da companhia dela, tendo o casamento dos dois como sentido fundamental de sua vida, que o fez superar o enterro proporcionado por Kraven, é a prova de que Peter pode sim ir muito além da vida escolar. Agora, sem sombra de dúvidas, Kraven é a estrela do show. Sua apresentação já é espetacular. Depois temos ótimas cenas de ação com ele, desde a caça ao Homem-Aranha até suas ações utilizando o uniforme do Cabeça de Teia. Além disso, apesar de sua mente perturbada, vemos decisões compreensíveis dentro da sua forma dual de ver o mundo. E seu trágico fim demonstra que sua vida se resumia a uma caçada, e assim, ele cumpriu seu dever. Mike Zeck na arte é incrível. Suas sequências de ação são perfeitas. O artista também captou o clima sombrio do roteiro, conseguindo passar a ideia de medo e tensão dos personagens, inclusive quando Peter ou Kraven estão de uniforme. Zeck justificou porque é um dos melhores da Casa das Ideias. E como destaque final, ficam os 3 últimos números que engrandecem demais a história que já seguia um ótimo caminho. Um clássico indispensável da Marvel.
Soul of the Hunter é uma one-shot dos mesmos autores de Última Caçada de Kraven. Aqui, Homem-Aranha se encontra traumatizado pelos acontecimentos e demonstra isso na dualidade de seu pensamento. Mary Jane tenta ajudá-lo dizendo que ele deve se livrar disso. Porém, o caminho não é fácil para Peter. Ele começa a ver a alma de Kraven o atormentando, e então vê um ceifador explicar para ele o problema. Almas que cometeram suicídio ficam aprisionadas, então a ligação delas com alguém dos vivos é a chave para que eles se libertem. Parker é a ligação de Kraven. Parker nega isso e diz que o vilão merece sim sofrer. Após conversar com Mary Jane novamente, ela diz que já passou da hora dele deixar para lá essa inquietude de que ele poderia ter evitado o suicídio. Contudo, Peter vai até o cemitério encarar o problema. Ele vai ao túmulo de Kraven, reencontra o ceifador e aceita o chamado julgamento. Ele enfrenta um Kraven putrefato e diz o que Mary Jane disse a ele: "Não posso salvar a todos. Se eu pudesse evitar seu suicídio, evitaria." Mas aí vem a memória de Ben Parker, e Peter deixou o assassino de seu tio passar. Isso o abala e ele enfraquece. Ao ser levado até sua cova, a mesma da história anterior, ele pede desculpas a todos que já morreram em sua vida e diz que ele não é um super-homem, e sim Peter Parker, e que no momento só não quer morrer. Mas ele deveria aceitar a morte? Não, pois como o próprio tio Ben disse, as tribulações fazem parte e devemos aprender delas e seguir em frente. Ele escolhe a vida e liberta a alma de Kraven. O epílogo é um belo complemento a esta história maravilhosa, sendo a cereja do bolo da melhor HQ do Homem-Aranha de todos os tempos. O roteiro segue a linha sombria da primeira história e a equipe artística mantida repete a qualidade narrativa e beleza de antes, só que agora com Peter usando o traje original, vermelho e azul. O vídeo termina por aqui e agradeço aos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever no canal. Um forte abraço.